10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um dos chefes dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o de bom grado. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador, de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero hoje, pela graça de Deus, compartilhar com vocês um pouco sobre a nova vida de Zaqueu. Uma experiência maravilhosa que esse homem passou e que reflete as nossas vidas, as nossas experiências como cristãos, as nossas experiências como igreja, outrora como pecadores, e as nossas experiências com Cristo. Eu quero desde já chamar a atenção dos irmãos para o versículo de número 10, que diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Este versículo me chamou a atenção porque ele começa com um porquê, e esse porquê é junto e sem acento. O porquê, no caso junto, é uma conjunção que indica motivo, justificativa ou explicação. Mas o que Jesus estaria explicando? Jesus está explicando neste último versículo o que ele disse do versículo 1 ao versículo 9. Lucas, no caso, vem relatando essa experiência de salvação de Zaqueu. E no versículo 10 é como se alguém dissesse, Senhor, qual o motivo real e verdadeiro do Senhor ter vindo à terra? Por que o Senhor veio à terra? Por que o Senhor veio à terra? E ele diz, porque junto, no caso, explicando uma possível pergunta, porque o Filho do Homem veio à terra para buscar e salvar o que havia perdido. É muito interessante esse versículo, irmãos, porque conclui esse assunto. É interessante porque o versículo 10 resume todo o ministério salvífico de Cristo. Este é o alvo pelo fato de Cristo ter vindo ao mundo. O versículo 10 expõe a sua real missão na terra: buscar e salvar o que havia perdido. Ele buscou o que era dele. Aquele homem que foi, no caso que representa a Cristo, buscar a sua ovelha, ele não buscou algo que não era dele. Era dele, por isso que ele foi, buscou, pegou e trouxe. E nós estávamos carentes de salvação, por isso ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Percebam que a passagem de Jesus a Jericó mostra Cristo salvando a humanidade. Podem ver que do 35 ao 43 ele salva um cego, fisicamente e espiritualmente. E do versículo 1 ao versículo 10 ele salva um publicano. Então a passagem por Jericó, no caso, demonstra a infinita misericórdia de Cristo em relação à humanidade. Percebam também que a Bíblia menciona que Jesus estava indo, no caso de Jericó, para Jerusalém. E nós sabemos que em Jerusalém ele seria entregue aos malfeitores e seria crucificado. Então esta passagem por Jerusalém era a última oportunidade para essas pessoas. Esta passagem, no caso de Jerusalém, de Cristo a Jerusalém, era a única oportunidade, representando então a graça e a misericórdia de Cristo para com as nossas vidas, para com nós, que somos pecadores. Então, nós vemos aqui que tudo que Jesus fez, eu já até mencionei isso outras vezes, tudo que Jesus fez na terra, em seu ministério terreno, foi determinação do Pai.
Então o fato de Jesus ter passado por Jericó, ele estava cumprindo a agenda do Pai, ele estava sendo obediente à agenda do Pai. Ele não passou por Jericó simplesmente porque ele achou que ele deveria passar, mas Jesus ia passando, porque estava determinado pelo Pai. Determinado quando? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo já estava determinado que Jesus passaria por nossas vidas. Não foi Zaqueu que encontrou a Jesus, mas Jesus que encontrou a Zaqueu. Nós iremos quebrar essa ideia de que nós aceitamos Jesus, de que eu me posicionei em relação a Jesus, de que eu fiz em relação a Jesus, de que eu nada, você nada. Mas Jesus encontrou Zaqueu perdido no meio dos galhos e falou: desce aí, meu camarada, que hoje nós vamos tomar um café na sua casa. É ele e não nós. Então, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Nós vemos que ele ia passando, no caso, em direção a Jerusalém, ou seja, a cruz, a morte, a última oportunidade. Nós vemos que a todo momento, Isaías até leu um versículo aqui, Lucas 13, 22, que Jesus ia passando, pregando, ou seja, é a palavra da vida nos quatro cantos da terra. Tem uma passagem no Velho Testamento que fala sobre o rolo volante, ou o rolo voante, aonde esse rolo, que representa a palavra do Deus vivo, pairava sobre a face da terra, demonstrando que o Deus vivo levava a salvação a todos os homens. Nós não vemos Jesus no sentido parado, no sentido de sentado e sossegado, mas nós vemos Jesus sendo conduzido ao deserto, nós vemos Jesus indo fazendo milagre, multiplicação, e Jesus sendo conduzido pelo Espírito ao deserto. Nós vemos Jesus a todo momento trabalhando, cumprindo aquilo que o Pai determinou, e ia Jesus passando. A palavra da vida ela não para, mas ela paira sobre a face da terra de modo a buscar o coração do pecador. Isso é um exemplo para nós, porque esse mesmo ministério que Jesus, no caso, findou na cruz o terreno, mas iniciou o celestial, ele passou para nós também. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos. Pois bem, então Jesus ia passando, todo o ministério de Jesus, então ele estava em movimento, buscando os corações perdidos e buscando as pessoas que haviam de ser salvos. Pois bem, para que nós entendamos assim mais sobre essa passagem, como eu já falei, essa passagem ela reflete as nossas vidas, as nossas experiências. Toda a palavra de Deus, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, ela como um rio que vai, todos os rios, no caso, que caminham para o mar, toda a palavra de Deus, livro, versículos, passagens, fala de Cristo e da sua igreja. E esta passagem é diferente, pois fala do Cristo que passou por uma cidade para salvar o pecador. Então o Zaqueu representa cada um de nós. A vida do Zaqueu representa as nossas vidas. E o fato de Jesus Cristo ter ido a Jericó representa a misericórdia dele para com as nossas vidas. Então, para que nós entendamos mais sobre isso, nós precisamos conhecer um pouquinho de Jericó. Como esse não é o alvo, o objetivo central da nossa mensagem, nós vamos passar por cima mais para entendermos. Jericó, segundo a história, é a cidade mais antiga do mundo. Calcula-se mais de 10 mil anos antes de Cristo. Mais antiga até do que a escrita. Segundo a história, a cidade era bela, a cidade era desenvolvida, era como um oásis em meio ao deserto. A Jericó é aquela cidade fortemente desenvolvida, fortemente armada, fortemente murada, que o povo de Deus chega diante dela e com o braço forte de Deus, no caso Todo-Poderoso, as muralhas vieram abaixo e o povo de Deus tomou assim aquela terra. No caso, a Jericó em si não era terra, mas uma sentinela para o propósito de Deus. Então a Jericó tem que cair de um jeito ou de outro, porque Deus prometeu aquilo que está além de Jericó. Essa é Jericó. Uma cidade desenvolvida, uma cidade bela, uma cidade que nos tempos de Jesus parecia, ou melhor, antes no caso de Jesus, parecia um oásis no meio ao deserto. Uma cidade também que no livro de Josué, assim que eles tomaram a cidade, caiu os muros, Josué proferiu uma maldição sobre essa cidade, que aquele homem que edificasse Jericó seria maldito diante de Deus. Então nós vemos uma cidade bela, uma cidade próspera, uma cidade fortemente armada, uma cidade evoluidíssima, muito evoluída para a sua época, mas que havia uma maldição. O que é então Jericó?
Jericó nada mais é do que o mundo sem Cristo. O mundo que fisicamente mostra-nos um oásis no meio do deserto, mostra algo bonito, mostra algo belo, algo atrativo, mas na essência da coisa é maldita diante de Deus. Esse é o mundo. O diabo ele não se apresenta para nós como algo feio, como algo prejudicial, como algo ruim. Não. Primeiro, o diabo se apresenta como o nosso ponto fraco. Ele nunca vai atacar no muro forte. O diabo, ele só ataca nas brechas. Porque na brecha é mais fácil. Percebo que com uma cunha eu consigo rachar uma madeira de qualquer grossura. Apenas com uma cunha. Coloco a cunha, vou batendo devagarzinho, não precisa forte espancada. Com uma marreta pequena e com um pedacinho de ferro nós conseguimos rachar uma pedra. De modo que Satanás trabalha dessa forma nas nossas vidas, nas brechas. Então, essa Jericó representa o mundo sem Cristo, o mundo maldito, que a princípio é belo, que a princípio é atraente, que a princípio é bonito, mas que nos conduz à maldição. Então, essa é a Jericó que Jesus estava indo ali. Jesus mostra-nos a sua misericórdia indo àquele lugar maldito, e representa a terra, porque no Gênesis nós vemos que a terra fora maldita diante de Deus, e tudo que procede da terra, nós falamos na nossa última mensagem, que foi trocado, um prato de lentilha. De onde produz a lentilha? Da terra, ou seja, foi trocado por coisas terrenas algo divino, ou seja, foi trocado a bênção do céu, a bênção celestial, por algo terreno, algo passageiro. Por isso que foi tão prejudicial para a vida dele. Pois bem, percebam então que Jericó representa o mundo distante de Deus, belo, lindo, próspero, mas de um povo distante, maldito, ou seja, numa terra que pairava a maldição. Cristo, por determinação do Pai, no caso, veio e salvou o homem. Deus nos amou o mundo de tal maneira, Deus nos amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós vemos aqui o plano de salvação de Cristo para com a humanidade. Pois bem, percebam agora que a Bíblia começa descrevendo algumas características, duas mais fortes de Zaqueu. Percebam então que a Bíblia expõe duas características que falam muito do estado espiritual de Zaqueu. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção na passagem em si, se possível até olhasse, acompanhasse aí. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e rico. Como eu sempre falo, os irmãos já devem estar cansados de ouvir isso, a Bíblia não desperdiça a palavra. Por que a Bíblia começa, esta passagem no caso, começa trazendo essas características de Zaqueu? Sabendo então que isso representa a salvação de Cristo para com a humanidade. Duas características: ele era chefe dos publicanos e era rico. Vamos entender então o que é ser chefe dos publicanos. Os publicanos era o nome dado aos cobradores de impostos. Os irmãos se lembram, no caso, Jerusalém estava sob o domínio de Roma, e Roma dava autoridade a algumas pessoas, aos cobradores de impostos, no caso aos publicanos, autoridade para que eles cobrassem o imposto. Então essas pessoas cobravam o imposto dos seus próprios irmãos. Os judeus, no caso, cobravam impostos dos seus próprios irmãos. Então esses homens, os cobradores de impostos, eram aos olhos dos judeus pior do que os pecadores. Percebam que naquela passagem que diz assim: se o seu irmão pecar, vai até o seu irmão, converse com ele, se ele se arrepender, ganhar o seu irmão, se não, chame vai lá, conversa com ele. Se de tudo ele não se arrepender, considere-o como pecadores e publicanos, ou publicanos e pecadores, mas está lá, publicanos e pecadores. Então eles são piores aos olhos dos judeus puros, são piores do que os pecadores. Era uma raça maldita, porque eles eram traidores da sua pátria. Eles cobravam impostos, e no caso de Zaqueu cobrava mais e guardava um pouquinho, dos seus próprios irmãos. E a Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos. Então os cobradores de impostos prestavam contas ao Zaqueu. Era esse o Zaqueu que a Bíblia fala aqui, chefe dos publicanos
publicanos, tá? E rico. Por ele cobrar uma quantia indevida, ele era, no caso, possuidor de uma grande riqueza. Percebam aqui, irmãos, o que a Bíblia está nos ensinando. Ele possuía status, ele possuía poder, porque se Roma, no caso o Império, dava esse poder a ele o exercia, status, poder e riqueza. Mesmo assim, Zaqueu possuía um vazio terrivelmente profundo dentro de si. Alguém poderia dizer assim, mas espera um pouco, se o auge do ser humano, se o auge do homem é buscar fama, poder e riqueza, então Zaqueu está completo, porque ele tinha seus status, ele tinha autoridade, ele tinha poder e ele era rico. Mesmo assim, nós vemos no versículo 3 que ele procurava ver quem era Jesus. Percebam aqui, irmãos, o retrato da humanidade. Se riqueza, no caso de Zaqueu, a autoridade e a riqueza eram os deuses da sua vida, ser rico não é pecado não. Ser rico não é pecado não. Eu vi no Instagram essa semana aí, umas pessoas bem pobres assim, e daí alguém disse, esse é o verdadeiro louvor. Ué, então quer dizer que para fazer o verdadeiro louvor tem que ser pobre? Miserável? Não tem nexo uma coisa dessa. Então quer dizer que os ricos não podem louvar verdadeiramente a Deus? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. E Jesus não disse que é impossível que o rico entre no céu. Ele disse que é difícil. Então ser rico aqui não é a questão, mas colocar na riqueza o seu coração. E se a Bíblia já traz logo nos primeiros versículos que ele era chefe dos publicanos e rico, significa que acima de Deus, acima de todas as coisas, essas duas questões falava mais alto em sua vida. E a grande pergunta é, se isso é tão importante para o homem, se a autoridade, se o poder e a riqueza é tão importante para o homem, por que então que ele tinha um profundo vazio dentro de si? Percebam que isso, hoje as pessoas buscam por autoridade, buscam por destaques, buscam por estrelas, buscam para que o seu nome esteja em evidência, buscam a riqueza em si a todo custo, independente do que eu tenha que fazer, mas isso não vira nada, porque se virasse, Zaqueu não estaria terrivelmente angustiado em relação à salvação, e procurava ver quem era Jesus. O homem procura ver quem é Jesus, a humanidade procura ver quem é Jesus, ainda que na sua ignorância, ainda que desacreditando da existência de Deus, o homem procura ver quem é Jesus. Por quê? Porque nós fomos soprados por Deus. Percebam que Deus nos criou e soprou em nós o fôlego da vida, o fôlego da alma e o fôlego do espírito, ou seja, Deus partilhou com a gente algo divino. Então, ainda que na minha ignorância, ainda que nas minhas religiosidades, ainda que nas minhas práticas vãs, nós procuramos ver quem é Jesus. O que acontece é que às vezes as pessoas não têm luz para ver exatamente a face do Criador, mas as pessoas procuram, uns na sua religião, outros em boas obras, outros em promessas e tal, mas o homem de modo geral procura ver quem é Jesus, mas logo disse, e procurava ver quem era Jesus, e não podia. Por que não podia, irmãos? Algo impedia Zaqueu, ainda que ele tinha sede, e eu não vejo Zaqueu como um homem curioso, que subiu numa árvore por curiosidade. Ele não ia pagar esse vexame, simplesmente por curiosidade. Ele não atravessou uma multidão e ele nem poderia estar ali. Ele não pagou esse vexame todo, não se expôs, não desceu do seu orgulho, do seu ego, simplesmente por curiosidade. A curiosidade não nos expõe dessa forma, mas o que movia o coração de Zaqueu era uma sede por encontrar a Cristo, uma sede por encontrar as respostas que ele tinha no seu coração. Mas algo impedia Zaqueu, ele não podia, por causa do quê? Não podia, por causa da multidão e porque ele era de pequena estatura. Nossa, irmão, mas o que é? Deus é um Deus santo, e a Bíblia diz que os nossos pecados
fazem separação. Tem aquela música aí, Raridade, né? Mas tudo bagunçado esse negócio, essa música aí. Sabe? Os pecados não sei o que lá, não afeta sim. Deus é um Deus santo. E nós fomos separados através do pecado, né? No caso, da santidade de Deus. Por isso é que Cristo veio, ué. A multidão, e ele era pequeno, de baixa estatura. Nós vemos que, e eu acho que eu anotei aqui, a multidão de pecados nos impede de ver a Cristo. Nós somos pecadores, nós somos maus, a Bíblia diz que não há um justo sequer, a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então essa multidão aqui que impedia de Zaqueu ver a Cristo, era sim uma multidão física, mas que traz, no caso para nós, uma multidão espiritual. A multidão de pecados na vida de Zaqueu, nas nossas vidas, na vida da humanidade, faz separação entre nós como pecadores e Deus como um Deus santo. E ele era também de pequena estatura, ele era pequeno. O pecado, nós que éramos semelhantes a um Deus todo-poderoso, a um Deus grande, sublime, o pecado nos diminuiu diante de Deus. E o apóstolo Paulo nos diz, segundo aos Coríntios, que nós precisamos, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, para que todos crescessem a imagem, até que alcançasse a estatura perfeita de Cristo. Então Deus quer que nós cresçamos, logicamente que não é no ego, não é no orgulho, não é na vaidade, pelo amor de Deus. Nenhum pai, por mais bonitinho que o Benício seja, eu quero que ele cresça. Eu não quero que ele fique um bebê. O pai quer que o filho cresça. Os pais querem que o filho cresça. E Deus da mesma forma. Deus, por mais bonitinho que nós éramos quando éramos novos convertidos, mas Deus quer que nós cresçamos, amadureçamos. Então quando a Bíblia diz que Zaqueu era de estatura pequena, isso o impedia de ver a Jesus. A multidão de pecados e a nossa estatura diante de Deus. Quando Adão deu ouvido à voz de Satanás, enganado por Eva e por Satanás também, quando ele deu ouvido, ele deixou de dar crédito à voz de Deus, e o apóstolo Paulo nos diz que a quem nós damos ouvidos, nós passamos a ser escravos daquele, eu não me lembro o versículo, mas ele passou a ser a imagem, no caso, e semelhança do pecado. O pecado foi injetado dentro de nós, de modo que os seres que eram a imagem e semelhança de Deus passou a deformação do pecado. Por isso que nós nos tornamos pequenos diante de Cristo. E a graça e a misericórdia de Cristo é tamanha, irmãos, que um Deus sublime, maravilhoso, um Deus que para ser escrito a palavra Deus no Velho Testamento, se tomava banho, se trocava de roupa, se trocava de pena e escrevia Deus, a palavra Deus. Esse Deus diminuiu a tal ponto, nós que estávamos lá no pó, olha para vocês verem, porque para que houvesse comunhão, era necessário que se tornasse semelhante. E como que um Deus sublime, maravilhoso, todo-poderoso, Criador do universo, poderia ter comunhão com a gente, que nós estávamos não meio morto? Meio morto não, isso é uma ideia totalmente antibíblica. Nós estávamos meio morto, de modo que nós conseguimos escolher por Cristo. Não, você não escolheu por Cristo. Cristo é quem te achou, Cristo é que te encontrou. Alguém já disse que se não fosse a graça de Cristo, no caso, ou melhor, eles só acreditam na predestinação divina de Cristo porque nós éramos pecadores. Ou seja, eu me conhecia, você se conhecia. Se não fosse a graça de Cristo, eu estaria no mesmo lugar. Porque algo muito maior do que o pecado nos atingiu, que é a graça. A graça é o poder maior que existe no universo. Maior que a gravidade, maior que o sol, maior que a lua. É o poder mais poderoso que tirou o homem da morte à ressurreição. Então, quando a Bíblia diz que Jesus, ela não diz explicitamente, mas nós entendemos que para que houvesse comunhão, Cristo se diminuiu a tal ponto. Lembra que quando eu preciso que
nós entendamos isso. Quando nós falamos sobre alimentar-se da palavra de Deus, qual que é o princípio básico da alimentação? É reduzir o alimento, que começa na boca, né, e vai com todo o processo digestivo ou digestório, até que o alimento seja tão pequeno para fazer parte da nossa célula. Cristo se diminuiu a tal ponto, que pudesse estar dentro de nós através do Espírito Santo. Os irmãos têm ideia do que é um Deus? Eu imagino os irmãos escrevendo isso, que esse Deus viria morrer na cruz, seria cuspido, apanharia. Eu acho que eles não entendiam, irmãos. Eles não entendiam. Eles escreveram, eles criam, mas eles não entendiam. O Deus vindo colocando o pé aqui e ainda sendo maltratado, cuspido, apanhado, crucificado. Não, meu Deus, não. Não, esse Deus, não. Os irmãos têm ideia que tem versículos em Isaías que tem a palavra de Deus 60 vezes, e 60 vezes eles tomavam banho, e nós usamos o nome de Deus aí de qualquer jeito, tá? Mas o Deus continua sendo o mesmo. Então, algo impedia Zaqueu, a multidão de pecados e a estatura pequena diante de Deus, que o pecado nos deformou. O pecado nos deformou diante de Deus. E correndo adiante, subiu uma figueira. Eu tive uma ideia. Se algo me impede de chegar a Deus, a multidão de pecados e a minha estatura, a minha deformação, a minha pecaminosidade, tive uma mirabolante ideia. Vou criar um método para se aproximar de Deus. E o que o Zaqueu fez? O Zaqueu subiu numa árvore. Nossa, Zaqueu, essa ideia é top demais. Pelo amor, você revolucionou o cristianismo, Zaqueu. Isso é inútil. Isso é inútil. Isso é uma metodologia inútil de ver a Cristo. Está escrito que, no caso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Não é ninguém vai, viu? É ninguém vem porque ele está no céu. Então é ninguém vem ao Pai senão por mim. O Zaqueu criou uma metodologia, dentro da sua ignorância, logicamente, mas ele criou uma metodologia para se aproximar de Cristo. E toda metodologia, todo método humano para ver Jesus sem o sangue e sem a cruz é mera religião. Nós não nos achegamos a Cristo por boas obras. Nós devemos fazer boas obras por ser salvos e não para ser salvos. Nós fazemos a bondade por sermos salvos e não para ganharmos ponto com Deus. E eu estou falando assim, a gente pensar, não, as pessoas, não, o cristianismo está assim. Nós cristãos estamos criando métodos para se aproximar de Cristo, estamos criando métodos para agradar a Cristo, e diante de Deus isso é inútil. Toda metodologia, pensamento, ações, ideias que não passa pelo crivo do sangue e da cruz é inútil. Nada serve para Deus. Eu estava falando com um moço essa semana de madrugada, lá no trabalho, e eu falei assim, a diferença é o sangue, meu amigo. Não, mas tem pessoas que não frequentam a igreja, mas eu falei, é verdade. Tem pessoas que você olha para a pessoa, ela já é a primeira da fila no céu, mas ela não tem o sangue. A diferença é o sangue. Eis que o anjo passará à meia-noite. Se tiver sangue, vive. Se não tiver, morre. Talvez na casa que tivesse sangue, tinham pessoas mais injustas do que a casa que não tinha. Mas não importa, é uma lei determinada por Deus. Tem sangue, vive. Não tem sangue, morre. Essa é uma lei soberana de Deus. Isso está relacionado à autoridade de Deus. Então, o Zaqueu criou uma metodologia. Sabe, os crentes estão criando metodologia. É água benta, é pano bento, é tudo bento. Só os crentes que não é bento. O resto é tudo bento. É sal bento, é camisa não sei do que benta, é tudo isso. É verdade, né, irmão? Olha, eu vou falar para você, o povo da fulano de tal é assim mesmo. Não, nós também. Batista Filadélfia somos assim também. Até hoje estão adorando homens. Agora eu entendi por que Deus escondeu o corpo de Moisés, senão estavam chorando até hoje. Ô meu amigo, vamos deixar para lá o homem aí, já foi, morreu, vai com Deus, a missão continua.
Então nós falamos da fulano, da beltrano, da ciclano, mas os batistas são assim também. Nós somos assim, criando um método para agradar Jesus. E ele tem que engolir isso, porque afinal eu sou um homem de Deus. Homem de Deus que não se submete à palavra? Que rádio? Não se submeta a um homem que não se submete à palavra de Deus, irmãos. O homem que é de Deus, ele submete-se à palavra de Deus. Nem a um anjo. A Bíblia nos ensina que se ele vier, nós não devemos se submeter a ele, que dirá um homem. Criar métodos para agradar Jesus. E se ele não agradar, eu não estou nem aí, eu vou enfiar a goela abaixo, porque eu sou e pronto, acabou. Na verdade, irmãos, olha que coisa interessante. A árvore representa o estado espiritual de Zaqueu. Porque a árvore ela tem vida, mas não é viva. Às vezes as pessoas que não têm a Cristo até têm vida, estão vivendo, estão respirando, mas não têm a vida de Cristo. E tem muitos crentes também que estão aí, vivendo, respirando, vindo à igreja, tal, mas não têm a vida de Cristo. Tanto é que a igreja está do jeito que está. Então quando eu olhei para isso, eu falei, mas por que ele subiu numa árvore? A árvore é um reflexo da própria vida dele. A árvore tem vida, mas não tem vida. Ou seja, as pessoas longe de Cristo, seja crente ou não, estão respirando, estão vivendo, estão aí na igreja, estão cantando, estão pregando, é uma coisa linda, mas não tem a vida de Cristo, a vida de submissão, a vida de obediência. Nós vemos isso, o espírito obediente de Cristo, Romanos capítulo 8. E eu me olhando para esse versículo, falei, mas qual espírito é esse? Porque a Bíblia fala de muitos espíritos, não sei se os irmãos já perceberam isso. O espírito obediente de Cristo, eu não me recordo se é exatamente esta palavra, mas está lá, podem ler, se não achar, leiam Romanos inteiro que vocês encontram. É aquele espírito de submissão de Cristo, que quando carregava a cruz, estava 100% obediente à vontade do Pai. Então esse espírito deve pairar sobre as nossas vidas. É esse espírito que está faltando para nós. É esse espírito que está faltando para o Rafael. Um espírito de obediência. Pois bem, subiu na árvore achando que iria encontrar Jesus. Na verdade ele foi achar. Ele não achou Jesus não. Para ver porque ele havia de passar por ali. Já estava determinado pelo Pai. Antes da fundação do mundo, Jesus já sabia da sua agenda. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, ué, o senhor me conhece? Mas não houve uma apresentação, eu sou Zaqueu, eu sou Jesus, a paz do Senhor, então não houve essa apresentação. Jesus nos conhece, irmãos. Antes da fundação do mundo, Jesus nos conhece. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Perceba que Jesus não permitiu que ele falasse nada. O homem não tem justificativa diante de Deus. Ô meu amigo, desce daí, ó, desce daí, desce. Por que Jesus disse desce depressa? Porque olhando para a ternura de Jesus, era natural que ele, Zaqueu, desce devagar, miserável, porque você pode cair aí, vamos falar que foi eu que te chamei aí, e vai dar problema para mim, desce devagar, ajuda o Zaqueu ali que é pequenininho, não seria isso? Com cuidado, calma, meu amigo, desce depressa, some daí, sai da sua religião, para dessas coisas aí, para de inventar coisa para querer me agradar, para querer se aproximar de mim. Só se aproxima de mim, meu irmão, através do sangue, através da cruz. Por isso que Jesus disse, sai depressa, desce depressa, sai dessa religiosidade. Para com isso, sai daí. Por isso que Jesus disse, desce depressa, que hoje me convém pousar em tua casa. E Jesus não propôs para Zaqueu passar um tempo na casa dele, mas propôs fazer morada na casa dele, ou seja, pousar em tua casa, fazer moradia na sua casa. Eu já disse aos irmãos que quando Jesus é apenas um visitante nas nossas vidas, quando Jesus é apenas um visitante nas nossas casas, Jesus não dá muito palpite não, ele é educado, Jesus. É igual, por exemplo, se eu vou visitar a casa de um irmão, e eu vejo alguma coisa fora do lugar, um quadro feio, alguma coisa, eu não vou dar palpite não, porque senão eu vou ser convidado a me retirar. Agora, se eu for morar lá, eu já falo, esse negócio aí tá feio, essa parede, isso aqui, vamos ajeitar e tal. Se Jesus não faz parte, não mora nas nossas vidas, a gente vive do jeito que nós estamos vivendo.
porque Ele não faz morada dentro de nós, e Ele respeita as nossas decisões. Jesus só muda quando Ele entra definitivamente e faz moradia. Essa palavra traz a ideia de morar, de fazer morada dentro de nós. Aí sim Ele transforma. E apressando-se desceu, depois que houve uma conversão genuína e verdadeira, Ele desceu e disse: não, eu encontrei a verdadeira salvação, que é Cristo Jesus. Recebeu Jesus de bom grado. Aí no versículo 7 nós vemos todos aqueles que se levantam quando nós nos posicionamos, quando nós tomamos uma decisão, mas nós não vamos entrar nessa questão. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Aqui nós vemos muitas coisas. A primeira delas é que Jesus não disse nada. Jesus não disse nada. Aqui nós quebramos a ideia do batista, do batistão. Agora você veio para a igreja, agora aqui é o seguinte, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, o comprimento do cabelo é esse, o da saia é esse aqui, a barba é nessa medida, o cabelo é naquele, você tem que vir, você tem que fazer, você tem que evangelizar, você tem que isso, você tem que aquilo. Meu amigo, muito obrigado, não quero fazer parte disso não. Nós tomamos o papel do Espírito Santo e achamos que a pessoa tem que nada. Jesus não disse que nós devemos convencer as pessoas, Ele disse que nós devemos pregar. E às vezes nós tomamos o papel do Espírito Santo. Não, porque agora você tem que fazer isso. Porque, irmãos, aqui, é o seguinte: agora você se converteu, você desceu daquela árvore, agora é assim, é assim. Isso não é cristianismo, isso é religiosidade. Jesus ficou quietinho. O homem não é justificável diante de Deus. Jesus ficou quieto. Vamos ver se realmente houve uma conversão interna na vida de Zaqueu. Assim como o seu problema, um era interno e outro externo, Jesus precisava solucionar, e Jesus soluciona, porque Jesus não faz remendo, Jesus soluciona o problema. Jesus ficou ali quietinho, Jesus não falou nada. Meu amigo Zaqueu, é o seguinte: a partir de hoje, você é da Igreja Batista Filadélfia, é assim. Não. Por quê, meus irmãos? Quando há uma conversão genuína e verdadeira no coração do homem, no coração do pecador, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe qual que é o procedimento da vida dele. Não precisa ficar se discutindo, descabelando, porque você tem que fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Porque quando o Espírito de Deus faz morada na vida do homem, automaticamente esse homem é transformado. Às vezes nós entramos em discussões pequenas e eu falo: para que isso? Não precisa disso, porque quando o Espírito de Deus entrar na sua vida e você permitir que o Espírito de Deus trabalhe, lapide a sua vida, automaticamente você vai falar: não é dessa forma que nós devemos viver, não é dessa forma que eu devo viver. Jesus ficou quietinho. Outra coisa também que nós aprendemos aqui: o Zaqueu, ele conhecia a lei, ele conhecia a palavra, ele só não tinha vida da palavra. Por quê? Estava ali trocando uma ideia, talvez tomando um café, e quando pensa que não, ele saltou e disse: opa, pera um pouco, eis que se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, eu vou restituí-lo quadruplicado. Da onde ele tirou isso? Da lei. Ele tirou isso da lei, está escrito no Deuteronômio. Mas só em Cristo, na pessoa de Cristo, é que ele teve luz suficiente para ver a podridão com que ele vivia. Então, meus irmãos, nós não precisamos fazer o papel do Espírito Santo. A nossa missão é pregar. O Espírito Santo faz a dele e nós fazemos a nossa. Quando a luz entrar na vida da pessoa, automaticamente essa pessoa será transformada. O conhecimento da Bíblia e não a prática desta palavra não nos gera vida. O que gera vida é nós colocarmos essa palavra no nosso coração e praticar esta palavra. É como se a palavra de Deus, essas letras dessas folhas, saltassem e entrassem dentro do nosso coração. E nós vemos aqui, irmãos, algo primordial: a nova vida de Zaqueu, a experiência de salvação. Por que Zaqueu, se ele já tinha descido da árvore, se Jesus já tinha entrado na vida dele, se ele já tinha recebido Jesus de bom grado, por que Jesus
ou Zaqueu precisava passar por isso. Lembra que eu falei que Zaqueu tinha um problema interno que fora resolvido porque ele desceu da árvore, Jesus entrou na vida dele, e agora um problema externo, porque a maior evidência da salvação é o nosso bom testemunho diante do mundo. Se ele tivesse saído daquela casa, tocado a sua vida, sem que as pessoas tivessem visto, olhado, percebido uma vida nova em Zaqueu, uma vida de transformação na vida de Zaqueu, ele não teria crédito. De modo que a nossa vida precisa ser salva internamente e externamente. A evidência da salvação, ela está no nosso agir, no nosso falar, no nosso se pôr diante da sociedade, no nosso comportamento. E quando então o Espírito de Deus entrou na vida de Zaqueu, restituiu a vida de Zaqueu, limpou a mente de Zaqueu, que ele entendeu, ele disse: mas espera um pouco, eu preciso, além de ser salvo posicionalmente, eu preciso ser salvo disposicionalmente. No Velho Testamento, os utensílios eram pegos, lá que serviam aos deuses, consagrados, e eram trazidos agora para servir a presença de Deus. Por isso que Deus foi tão severo com aquele rei, que pegou os utensílios de Deus e serviu a deuses estranhos. É como se eu pegasse um instrumento que fora consagrado, embora não há essa consagração de objetos, mas uma vez que eu coloquei à disposição a minha vida com aquele instrumento, é para louvar a Deus, e eu pegar esse instrumento e adorar o diabo. Então, essa salvação disposicional é pegar, houve a salvação, ele estava no mundo, longe de Deus, perdido em relação à graça de Deus, e foi trazido para a igreja, foi trazido à presença de Cristo. Isso é uma salvação posicional. Nós estávamos lá, hoje estamos aqui. Mas isso não é o principal, porque muitos estavam lá e hoje estão aqui que não são salvos. O que evidencia a salvação? O meu comportamento. A maior evidência da salvação é o meu comportamento, é a forma com que eu ajo diante da igreja. Se Zaqueu não tivesse tido esse comportamento, ele não teria crédito. Então é simples saber se um homem ou uma mulher é de Deus. Meu Deus do céu, através das suas ações. Como que nós sabemos que eu fui bem sucedido ao plantar uma árvore? Quando eu colho o fruto e como. Nossa, eu fui bem sucedido, valeu a pena esperar por essa manga, por esse tomate, por essa goiaba. É através do fruto, não tem outra forma. A árvore que não dá fruto não presta. Ninguém taca pedra em árvore que não tem fruto. Não é assim? Então é através da evidência, meus irmãos. Não tem segredo, é simples. Olha para o camarada e vê a vida dele. Ele tem vida diante da sociedade? Ele tem nome diante da sociedade? Ele tem crédito diante da sociedade? Um dia apareceu um casal de missionários lá no Jockey, lá na passarela, perguntaram para não sei quem lá: onde tem um crente aqui? Levaram lá na casa da Dona Maria. A Dona Maria não é assim crente, assim, o seu Carlito, ponta firme. Ou seja, se eles não tivessem bom crédito diante do bairro, diante da sociedade, ó meu amigo, passa largo, passa direto, que aqui não tem crente não. Então quer saber se um homem é de Deus, se uma mulher é de Deus? Olha para a vida dele, olha para a vida dela. Irmãos, para nós encerrarmos, disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Por que hoje? Porque a salvação foi completa. Por que hoje e não ontem e não amanhã? Porque a salvação é agora. Irmão, mas o irmão está pregando uma mensagem de salvação para uma igreja. Sim, nós precisamos ser salvos. Porque às vezes o nosso comportamento diante dos homens, diante da sociedade, não condiz com aquilo que nós professamos há alguns anos. E quando eu estou falando, eu não estou falando para os irmãos, é primeiramente para mim e depois para vocês também. Só não é para quem não veio, mas quem está aqui é para você também, para mim, para você, para todo mundo. Hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Meus irmãos, a última oportunidade de Zaqueu ser alcançado pelo Senhor, ele aproveitou. E nós precisamos aproveitar essas oportunidades.
Não é porque uma vez eu tive a experiência com Cristo, porque uma alma, não, mas diariamente eu preciso ter essa convicção em relação a Cristo. E qual tem sido o nosso posicionamento em relação a isso? Que Deus nos abençoe. Amém. Graças a Deus.